Você já percebeu como o mundo parece estar à beira de um colapso emocional? Violência nas ruas. Vícios cada vez mais intensos. Relacionamentos que terminam em tragédia. Jovens sem propósito. Famílias adoecidas. E talvez a pergunta que ecoa silenciosa seja o que está acontecendo com a humanidade? Não é apenas o aumento de um crime específico. Não é apenas feminicídio. Não é apenas suicídio. É um adoecimento coletivo da alma. Vivemos numa sociedade que se afastou de Deus, que trocou o sentido da vida por prazeres rápidos, que tenta anestesiar a dor com excessos. Mas pense comigo, será que o problema está fora ou dentro de nós? O conhecimento espiritual nunca foi tão necessário. Nunca foi tão urgente. Talvez você esteja enfrentando uma dor pessoal profunda. Uma enfermidade. Uma limitação. Uma crise emocional. E hoje você vai entender por que essas experiências não são abandono, são preparação. Assista até o fim. Essa reflexão pode mudar completamente a forma como você enxerga a dor, a violência e o seu próprio papel neste mundo. Queria trazer para a discussão uma análise que é feita por Joana de Ângeles no livro Amor Imbatível, Amor, no capítulo 4 da obra, em que ela fala que os vícios, esses excessos, eles são, na verdade, instrumentos de fuga que muitos de nós possuímos. Então é comum a gente dizer assim, eu tenho um filho que ele não tem juízo, eu tenho um filho que ele vive na noite, eu tenho um filho que bebe. E ela vai dizer o seguinte, que esses fenômenos, Rubens, de bebida, de muitos excessos, está relacionado com um processo de desamor muito grande que a criatura tem. Então o indivíduo se refugia nesse tipo de expediente para fugir ao sofrimento que decorre desse processo de perturbação interior promovido por alguns transtornos, como, por exemplo, a depressão. Muitas pessoas que hoje estão envolvidas com a drogadição, com o álcool, ou com as drogas chamadas ilícitas, são processos depressivos. E a gente diz assim, esse meu filho não larga esse vício. No fundo, ele está clamando por socorro. Clamando por isso. Você pode observar, Rubens, que muitas vezes as pessoas dizem assim, eu fiquei muito estressado, aí eu saí para beber. Eu fiquei muito estressado, então eu fui me drogar. Por quê? Porque a droga, seja lícita ou não, ela vai anestesiar a consciência para que o indivíduo consiga conviver com sua própria dor. Então eu não estou suportando a dor que eu trago dentro de mim. Eu procuro esse tipo de expediente para me anestesiar do meu sofrimento, sendo que todos nós sabemos que o que ocorre psicologicamente após o término do uso da droga é muito pesado. Uma sensação de fracasso, uma sensação de impotência, uma vergonha diante da vida, uma percepção de que você é um vencido, que você não tem mais jeito, que faz muito mais mal do que o aparente bem que ele tentou fazer quando ele foi buscar a droga, seja o álcool, seja o que for. Às vezes até o próprio sexo desregrado também entra nessa condição. Então o carnaval, que é uma festa de muitos excessos, ela é, na verdade, uma sinalização para nós do quão doente nós estamos. Porque não é um divertimento, em muitos casos, é claro, sadio. Não é um divertimento sadio. Claro que tem divertimento sadio durante o período carnavalesco. Mas tem muito divertimento que não é sadio. As pessoas se desequilibram completamente. E isso elas fazem para anestesiar um processo de sofrimento muito grande que tem. Em síntese, se nós temos alguém dentro do grupo familiar vivendo essa realidade, ao invés de nós partirmos para o ataque, a crítica e a desconstrução dessa pessoa, porque ela é um fraco, um vencido ou algo parecido, enxerguemos nele uma pessoa frágil, mas que é frágil por uma depressão, por uma inaceitação da sua própria realidade e uma dor profunda que às vezes ela nunca revelou que ela tem e que justifica o processo de drogadição ao qual ele está submetido. Então tá aí a dica, a reflexão que o Elahá faz para a gente, aproveitando esse meio que nós nos encontramos. Vamos então, Jorge, para a primeira pergunta que chegou para a gente, o nosso internauta, ver se a gente pode ajudá-lo a entender. Porque a colocação que ele faz é a seguinte: qual
o limite da caridade e da tolerância para com as pessoas ingratas que vivem conosco em família? E aí, Jorge? Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo essa pergunta. Está no item 19 do capítulo 13, chamado Benefícios pagos com a ingratidão. Nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec pergunta aos espíritos o que se deve pensar daqueles que, por não verem as suas expressões de beneficência, de benevolência, seu esforço de fazer o bem ao outro, serem reconhecidos, desistem de fazer o bem porque veem que o outro não lhe reconhece o esforço feito. E aí os espíritos vão dar uma resposta razoavelmente longa, em que eles vão discorrer sobre o fato de que, se eu faço um benefício esperando alguma retribuição, ele não é o bem desinteressado, porque a própria expressão bem desinteressado estabelece que não se tenha nenhum interesse no bem que se esteja fazendo. Por isso que ele é desinteressado. Se eu realizo o bem, mas estou esperando um muito obrigado, uma gratidão, algo nesse sentido, ainda não é o verdadeiro bem. Não que a gente deva desistir e dizer, não consigo fazer o verdadeiro bem, então vou largar. Não. O que ele comenta é que a gente se esforce para não esperar retorno do bem que fazemos. E explica. Quando nós, por algum motivo, desistimos de alguém para quem realizamos algum tipo de benefício, porque esta pessoa não nos reconhece a virtude, não nos é grata, e nós desistimos desta pessoa, nós mandamos para ela um recado: o meu amor é condicional. Como você não me retribuiu, então agora eu vou fechar as portas para você. Então existe um limite para o seu amor, existe um limite para ele. Resultado, a pessoa, quando ela se sentir vencida, derrotada, sem perspectiva de mudança, ela vai dizer assim: eu dei errado, eu fracassei, mas também a minha própria mãe me abandonou, o meu próprio pai desistiu de mim. E o indivíduo vai pegar esse tipo de raciocínio para se esconder atrás da sua imperfeição, dizendo para ele mesmo, que na verdade ele não mereceu o amor de ninguém, por isso ele tem que ficar onde ele está. Quando nós não desistimos de outrem e insistimos com ele, mesmo quando esse outro não é grato para o que fazemos, nós, em nós próprios, promovemos uma mudança, porque aprendemos a fazer o bem desinteressadamente, e também melhoramos o outro, porque quando o outro chegar do outro lado da vida e perceber que ele fracassou, que ele não fez o que deveria ter feito, ele vai dizer: eu não fiz o que eu deveria ter feito. E aí vai procurar a nossa desistência e não vai achar. Então a nossa não desistência criará nesse espírito, é o que diz a resposta, um instrumento como se fosse uma mola propulsora de progresso, em que ele vai se sentir chamado a fazer algo que, de certa maneira, compense o que ele não fez nessa dada existência. Mas você pergunta qual é o limite. Qual é o limite? Né? Porque a gente fala que não deve desistir. Mas qual é o limite? Bom, o limite é o seguinte: nós não devemos, na tentativa de não desistir de uma pessoa, dizer sim para ela o tempo todo. Nós temos que convencê-la de que nós a amamos mesmo dizendo não. Então o nosso não pode ser um não com ofensa do tipo: você cria vergonha na sua cara, você está pensando o quê? Por exemplo, você tem um filho envolvido com droga, e aí você diz: crie vergonha, rapaz, você é um drogado, você é um inútil. Isso não vai ajudar. O que ajuda? Ajuda você a dizer: meu filho, eu amo demais você. Você é tudo na minha vida. É tudo. Você é tudo para mim. Eu não sei como é que seria eu viver longe de você. Eu jamais vou desistir de você. Jamais vou desistir. Mas nesse momento, o melhor que eu posso fazer por você, meu filho, que amo tanto, é ter que lhe dizer não agora. Para que você cure. O que eu estou fazendo é para o seu próprio bem.
para que você cure, para que você se organize. E quando a gente faz esse tipo de fala, a gente tem que usar a técnica do sorriso. Como é que é a técnica do sorriso? A técnica do sorriso é o seguinte: como é que um sorriso se desenha no nosso rosto? Eu vou fazer aqui o desenho de um sorriso usando um papel que eu tenho aqui. Você conhece esse papel, Rubens? Não conheço, não. Mas deve conhecer esse, não? Conheço. Esse é o nosso Céu 2020. Que legal, hein? E aqui estão todas as pessoas que assinaram o meu crachá em 2020. Então, como é um sorriso? Um sorriso, ele é assim, ó. Ele é assim, né? As duas pontas estão levantadas e a parte do meio é embaixo. Quando a gente vai chamar a atenção de alguém, a gente começa em cima, elogiando. Meu filho, você é tudo, você é maravilhoso. Seu pai ama você demais. Depois você vai para a parte de baixo. Mas o melhor a fazer para você é dizer não. Nesse momento eu vou dizer não para você porque eu lhe amo. E depois você vai para a parte de cima de volta. Você diz, eu tenho certeza de que isso vai dar certo. Eu acredito demais em você e eu busco você no inferno se for preciso. Mas eu nunca vou desistir de você. Mas pelo fato de eu lhe amar, eu tenho que lhe dizer não. Uma coisa também que a gente pode fazer é acertar pactos com eles. Quando eles estão demais, a gente diz, está difícil. É uma coisa errada, né? Antes do pacto, uma coisa errada é você dizer, você não fez tal coisa, por isso agora eu vou fazer isso. Você punir sem ter pactuado antes. Pactua antes para depois fazer. Você diz, olha, se você não fizer tal coisa, então eu vou ser obrigado a fazer isso por você. Então, a gente vai fazendo as negociações, e você disse que você não ia fazer, se você chegar bêbado mais uma vez, eu não vou mais deixar você entrar em casa, você vai dormir na rua. E eu estou fazendo isso porque eu amo você, para que você aprenda. Chegou, bêbado de novo, disse, bem, você chegou, né? Então, da próxima vez que você for para a festa, eu vou trancar a porta e você nem volte. Você nem volte. Porque eu avisei. Agora, avisou, tem que cumprir. Avisou, tem que cumprir. E não vale você dizer, fazer coisas que não tem como cumprir. Por exemplo, você trabalha fora, aí diz para o filho, hoje à tarde você não vai assistir televisão. Eu vou para o trabalho e você não vai ligar a televisão. Como que você vai controlar isso, pelo amor de Deus? Então, só faça aquilo que você possa controlar. Um outro instrumento importante nesses limites familiares é a reunião familiar. Você, de repente, tem 3 filhos, um deles usa droga. Você vai tomar uma decisão sozinha, você reúne a família e diz, o que é que a gente vai fazer? Bota eles juntos, se for o caso. Qual é a decisão que a gente vai tomar? Porque, às vezes, a pretexto de você salvar um, você perde todos. Então, você tem que saber até onde você pode ir. E haverá situações em que você vai ter que dizer, você não vai poder mais morar em casa. O filho está roubando as lâmpadas, está roubando a televisão, já vendeu o liquidificador, ninguém pode dar sopa num celular que ele leva. Então, a gente vai dizer, se você, mais uma vez, fizer isso, nós vamos ser obrigados a não deixar mais você entrar em casa. Eu tenho um amigo que o filho dele estava trocando droga por litro de leite. Já pensou? Ele entrava em casa, pegava o litro de leite da geladeira, botava em cima do muro, aí saía, aí quando na rua ele metia a mão pelo muro, pegava o leite para não passar pela porta e levava para trocar por droga. 1 litro de leite. E aí você precisa negociar. E sendo de maior, dá para você dizer assim para ele, eu vou pagar um local para você ficar. Mas aqui você não pode ficar mais. Só que para não romper o laço, você pode dizer assim, domingo vem almoçar conosco. Domingo você vem. Para que ele não perca o laço familiar. E quando ele vier domingo, você fica de olho nele para ele não pegar nada. Faz um almoço num local que ele não consiga pegar nenhum tipo de objeto, não pode entrar em casa, tem que dar um jeito. Mas a gente tem que impor limites, infelizmente. Às vezes dói demais nos pais ter que fazer. Mas vai ser preciso ser feito, senão uma pessoa envolvida com droga, por exemplo, eu estou puxando muito para cima da droga, né? Mas uma pessoa envolvida com droga, ela pode arrastar toda a família para o buraco. Que na tentativa de salvá-lo, ele leva todo o patrimônio. As pessoas vão gastando, que ele está na mão do traficante, da mão do traficante, ele está preso, ele está isso. Aí a família se destrói em função disso. Então tem que estabelecer limites e colocar para ele, até aqui a gente vai conseguir, meu filho. Daqui para frente não vai conseguir, mas não desiste. Apenas diz, a gente não pode ir, mas a gente está com você até o final.
Muito bem, Jorge. Vamos seguindo com o programa Pinga Fogo, edição número 251. Muitos programas, hein? 3 de março de 2025. Ô, Jorge, a próxima pergunta, a nossa internauta queria saber como é que o Espiritismo vê uma pessoa que é acumuladora. Gostaria de saber como é visto no Espiritismo uma pessoa acumuladora. Esse tipo de transtorno, o transtorno de acumulação, ele é um tipo de neurose. Então, as neuroses, elas estão dentro de um contexto que são mais fáceis de serem trabalhados, porque o problema mais grave está na psicose, que é quando a pessoa faz uma ruptura com a realidade. Uma ruptura, ela está fora do seu juízo. Na neurose, não, ela tem um comportamento, né, no caso do transtorno de acumulação, é um transtorno obsessivo-compulsivo. É um tipo de toque, né? A pessoa não pode ver uma caixa, não pode ver um saco plástico, não pode ser uma garrafa, não pode ver nada que ela leva para casa, porque um dia ela vai precisar. Agora, esses fenômenos, eles estão muito mais no campo da psicologia do que propriamente no campo do espiritismo. Às vezes, as pessoas acumuladoras, elas são indivíduos que sofreram um trauma muito grande de carência durante uma janela da vida. Por exemplo, você tinha um casamento com razoável equilíbrio, mas só o marido trabalhava, a mulher não trabalhava, somente ele, e aí eles brigaram, ela foi embora, e ele foi embora. Ela vai viver de quê? Então, como ela não tem do que viver, ela tem carência de tudo, gente. É porque como a gente tem dinheiro, a gente não sabe o quanto é ruim você querer comprar 1 litro de leite e não ter dinheiro para comprar. Você querer um objeto e você não ter. Então, o medo do não ter faz com que a gente desenvolva um comportamento obsessivo-compulsivo, através do qual tudo que eu vejo, eu quero levar para minha casa. E a casa vai ficando super entulhada de coisas. Tem pessoas que vivem casos graves de acumulação, em que a cama dela só tem o perfil dela deitar para dormir, porque o resto da cama está todo tomado por objetos imprestáveis, inúteis, que ela guarda porque ela acha que um dia ela vai precisar daquela caixa, daquele vidro, daquela garrafa, daquele saco plástico. Então, é um fenômeno que ele está muito mais relacionado com os aspectos psicológicos do que espirituais. O que não impede que uma pessoa possa estar, evidentemente, sob influência espiritual de um espírito que seja acumulador, que estimula na pessoa o comportamento da acumulação. Todo excesso, ele indica algum tipo de transtorno. Assim como tem pessoas que vivem no excesso do minimalismo, que tem só 2 camisas, uma na corda, outra no corpo, que não tem nenhuma louça em casa, tudo é feito de garrafa PET cortada, mas não tem nenhum tipo de objeto, tudo é o mínimo do mínimo, é só uma calça, 2 camisas, só tem uma meia, um sapato, porque aí não é nem dizer que a pessoa é pobre, é pela questão do minimalismo. Isso também acaba sendo um exagero. Na questão 922 de O Livro dos Espíritos, para alcançar a felicidade, o primeiro instrumento é a posse do necessário. Se eu não tenho nem a posse do necessário, não é felicidade. Mas se eu tenho a posse de muito mais do que o necessário, acaba também não sendo felicidade. Então, aqui, o transtorno de acumulação, o transtorno acumulador, ele é fruto dessas carências, que a gente compensa as carências se cercando de tudo, com medo que um dia aquilo nos falte. Então, quando você vê uma pessoa acumuladora, antes de analisar as questões apenas pelo lado espiritual, pense, é carente. Algo faltou em termos de afeto, e a pessoa compensa esse afeto acumulando, ou então tem 50 gatos na casa. Falta de afeto, e a pessoa transforma aquele excesso de animais numa maneira de compensar a carência de amor que em algum momento a pessoa experimentou durante a vida. Esse é o nosso pinga-fogo. Tem um desdobramento. Tem. Tem um desdobramento espiritual, mas ele é menor do que o desdobramento psicológico, tá? É verdade. Bom, gente, então a edição número 251 do nosso Pinga Fogo, 3 de março de 2025. Ô Jorge, a próxima pergunta, nós já até comentamos aqui muitas vezes, mas aquela coisa, né? Às vezes a gente precisa, às vezes estar voltando e falando, né? Que orientação devemos passar para uma pessoa que perdeu um ente querido e ficou inconsolável?
em verdadeiro desespero. O que dizer? Como conduzir para a aceitação? Às vezes isso pode chegar até dentro de um atendimento fraterno, né, Jorge? Uma casa espírita, né? Ou às vezes um amigo ou um parente. Como é que a gente pode agir? As estatísticas dizem que 2/3 das pessoas que enfrentam a experiência do luto, elas passam por períodos de sofrimento, de carência, de dor, mas depois elas cicatrizam e levam suas vidas com razoável equilíbrio. Apenas 1/3 dos casos são aqueles em que o luto se torna patológico e o indivíduo não consegue se reorganizar emocionalmente em termos psicológicos. Então isso já nos mostra que a grande maioria das pessoas experimenta o sofrimento do luto e depois se recupera. Então não é incomum que alguém sofra enlutado. É até esperado que assim seja. Porque se uma pessoa experimenta a situação do luto e ela não sente nada, não acontece nada com ela, tem alguma coisa que possa estar estranho aí. Ou a pessoa não está assimilando de maneira verdadeira tudo o que está acontecendo, ou ela tem algum tipo de transtorno que ela não sente, um transtorno tipo esquizofrenia, em que os sentimentos não são muito facilmente perceptíveis, autismo, coisas do gênero, em que a pessoa tem dificuldade de expressar sentimentos, ou ela tem uma visão espiritual já muito transcendente que faz com que ela nem sequer se dê conta dessas questões. Mas o esperado, na nossa condição mais típica do planeta, é que a gente sofra mesmo, que a gente chore, que a gente sinta dor, que faça falta, que a gente sinta, na verdade, uma dor dentro do nosso peito que a gente não consegue consolar. Uma dor que, quando a gente encontra um amigo que era conhecido daquele que partiu, rebenta uma saudade, você se abraça com ele e chora desesperadamente. Então, nós não podemos querer que as pessoas, pelo simples fato de repente, conhecerem a verdade espírita, que elas não sintam saudade, que elas não chorem, que elas não sintam a dor da partida de um ente querido. Então, nós temos que ter um pouquinho de condescendência para que a gente não faça um movimento de pessoas frias. E algumas pessoas, mesmo sendo espíritas, trazem uma mensagem que não é a mensagem do espiritismo, do tipo, não chora. Você não pode chorar. Pode sim chorar. E deve, faz bem. Ajuda, fala da coisa, chora, faça contato com sua dor. Isso é muito importante. Então, a primeira questão que a gente tem que ver é que normal é sentir dor, normal é chorar. Então, se uma pessoa ela experimenta esse tipo de sofrimento, é porque ela está dentro de um quadro de normalidade. Nós só vamos considerar que a pessoa entrou num quadro preocupante, num quadro que já é um quadro patológico, quando a saudade não consegue passar mais. A pessoa não consegue retornar para as suas atividades comuns, não retorna ao trabalho, não retoma a sua vida, não consegue mais. Dali para frente, os anos se seguem e ela não consegue mais se reorganizar. Então, ela ficou presa dentro de uma perspectiva desse tipo. E aí você pergunta, o que fazer para ajudar uma pessoa que está nesse quadro? Então, vamos lá. Vamos aqui trabalhar 4 pontos que são essenciais. Primeiro dos pontos, não cultivar o desespero, apenas a saudade. Como é que eu faço para cultivar saudade e não desespero? Acesso ao conhecimento espiritual, estudar espiritismo, conhecer o espiritismo, para que a gente tenha saudade. Se somos saudáveis, tenha saudade, sinta tristeza até, mas que não se permita o desespero, o pânico, a blasfêmia, pelo entendimento de que a vida continua e que o encontro com o ente querido nos aguarda no amanhã. Essa é a primeira. Segunda, para trabalhar a questão do nosso processo de luto patológico. Não permitir que a casa se torne um museu. Prender tudo, não entregar nada, não doar nada a ninguém. Também não pode forçar a pessoa a doar. A pessoa tem que doar por espontânea vontade. Então, o que você faz para estimular? Leva a pessoa para o trabalho assistencial. Deixa ela ver as crianças carentes e deixa ela voltar para casa e ela pensar, minha roupa do meu filho dá naquela criança.
Na próxima semana, ela já traz a roupa espontaneamente. E uma coisa importante, a gente não doa uma vez só, a gente doa várias vezes. Então ela vai, numa vez ela leva uma camisa, na outra vez ela leva uma calça, depois ela leva 3 camisas. São ondas sucessivas em que o indivíduo vai se desfazendo de seus bens, sendo que não é aconselhável doar tudo, né? Tem coisas que a gente guarda porque são a história do nosso ente querido. Ele tinha um brinquedo predileto dele, esse aqui eu não vou doar, isso eu vou deixar na minha estante. Havia uma coisa que me lembra muito dele, então eu não vou doar. Afinal, se a gente puder ir se desembaraçando, é bom, por 2 motivos. Primeiro, que você ajuda outras pessoas. E segundo, que sai dessa condição de criar em casa um santuário para ser incensado como um local onde você entra, chora, depois você sai, tranca e ninguém entra. Vira um santuário, um museu, um mausoléu dentro de casa. Não é bom, porque você fica preso nesse psiquismo e também acaba atraindo entidades perturbadoras para perto de você. Terceiro, pessoas acham que honram seus entes queridos se elas ficarem acabadas, para mostrar que amavam. Minha mãe me amava tanto que ela está numa cama há 10 anos depois que eu faleci. Então, as pessoas, elas acham que honram seus entes queridos paralisando suas vidas, quando ao contrário, nós movimentamos as nossas vidas honrando os nossos entes queridos quando nós pensamos, o que é que ele gostaria que eu fizesse? Será que nosso filho se agradaria de ver nós jogados numa cama sem nenhuma perspectiva de melhora? Então, nessa terceira condição, é importante que nós façamos uma reflexão e digamos para nós mesmos, o que eu posso fazer que vai deixá-lo muito feliz? Que se eu fizesse, ele ficaria muito feliz. Ah, ele era um atleta, pois então eu vou praticar o esporte, vou tentar. Então, fazer algo como se fosse um pleito de gratidão a ele. Isso é muito importante. E o quarto e último é fugir do sentimento de culpa, muito comum nos pais, que dizem, se eu não tivesse dado a chave do carro, se eu tivesse coberto a piscina, se eu tivesse dito para ela que eu tinha percebido que esse rapaz não era uma boa companhia, se eu tivesse ouvido a minha intuição. Realmente, os pais sentem isso, e isso é muito comum. O espírito humano tem a tendência de tentar, quando a gente ama alguém, puxar para nós a responsabilidade e tirar do outro. E como a gente ama os filhos, a gente tende a fazer esse tipo de movimento emocional. Só que, quando nós estudamos a doutrina espírita, a gente sabe que atos comezinhos da vida, que não tem nenhuma representação no futuro, eles são verdadeiramente atos inconsequentes, atos que não têm consequências. Normal, a roupa que eu usei ontem, aquilo que eu comi, daqui a um ano eu já nem tenho, isso não tem importância, daqui a um ano não significa nada o que aconteceu, então não tem relevância. Agora existem coisas que são relevantes, porque eu deixei a piscina descoberta por meia hora e o garoto caiu exatamente no período que eu descobri. Puxa, mas eu podia ter coberto. Esse ato é significativo ou não? É muito significativo, porque foi a desencarnação dele. Então, na verdade, ela aconteceria. Se não fosse com a piscina, seria com uma gripe, seria com um acidente de trânsito, seria uma coisa... Existem tantas fatalidades absurdas para desencarne de crianças. Outro dia, conversando com uma amiga nossa, inclusive, Rubens, ela contando que a mãe chegou da escola com as 3 filhas e parou o carro na porta de casa. Aí a irmã mais novinha, de 2 anos de idade, que estava no banco de trás, abriu a porta que está atrás do motorista e saiu para o lado da rua, não para o lado da calçada. A mãe nunca mais se reorganizou. Por quê? Porque ela sente culpa, não podia ter feito o que fez. Mas assim, não fosse isso, seria outra coisa, porque é relevante demais, então a gente carrega às vezes culpas muito grandes, porque desconhece o mecanismo do planejamento desencarnatório. Então é o conhecimento espiritual que vai nos desatar do desespero, do museu, da paralisação da vida e do sentimento de culpa. Então a resposta para essa pergunta é conhecimento espiritual. Envolver a pessoa nas atividades para que ela saia de si mesma e dar a ela um novo sentido de existência, uma ressignificação do existir, mesmo longe do seu ente querido. Eu queria aproveitar, você estava trazendo essa resposta, né? E eu me veio à mente também, da gente comentar também, por exemplo, casos de suicídio também, porque às vezes a pessoa fica com esse sentimento de culpa também, né, Jorge? Casos de suicídio, os pais sempre dizem, não, sempre não, é muito forte essa palavra.
Mas é muito esperado que os pais quase sempre, né? Quase sempre. Os pais dizem assim, eu devia ter percebido. Por exemplo, eu conheço amigos que são da área da saúde. E dizem assim, eu tinha a obrigação de saber que ela estava assim. Porque os outros não são da saúde, mas eu sou. Aí eu disse, eu sou psiquiatra, eu deveria ter percebido, era meu filho, eu não vi. Eu sou enfermeira, eu lido com isso no hospital e eu não vi minha filha. Então, é muito comum, em caso de suicídio, que as pessoas fiquem indignadas consigo mesmas. Só que é assim, as pessoas que têm ideação suicida é uma coisa muito complicada, porque uma fração de segundo a pessoa toma uma decisão. Não dá para a gente manter a vigilância 100% do tempo. Então, eu uma vez conversando com um rapaz que tinha ideação suicida, ele me contando que ele pegou a cartela de remédio todinha, tomou. Quando ele tomou a cartela, ele abriu a porta do quarto e disse, mãe, me leva para o hospital que eu acabei de tomar a cartela todinha. Aí eu perguntei para ele, mas se você tomou e foi pedir ajuda para sua mãe, por que você não abriu a porta do quarto antes e disse, mãe, pega a cartela que eu estou querendo tomar? Aí disse, é porque você não tem ideação suicida. Eu disse, por quê? Porque quando a gente tem ideação suicida, a ideia vai tomando a gente. Ela vai tomando, que some tudo. Quando você está tomado pela ideia do suicídio, você não enxerga seu quarto, você não enxerga sua mãe, você não enxerga sua vida, você só enxerga uma coisa, a vontade de se matar. E imediatamente depois que você toma a decisão, tudo volta. Aí você volta a ver o quarto, você volta a ver tudo, as coisas voltam. O que é um nítido, claro, uma clara demonstração de que é um processo obsessivo. Que toma a pessoa de um jeito, Rubens, que a pessoa não consegue nem pensar que a mãe está lá fora. Vai dando assim, tipo um frenesi na pessoa, uma coisa que vai tomando por dentro e ela se esquece de tudo. Então, os pais, às vezes, eles se culpam muito, mas esses atos são tomados de uma maneira extremamente rápida. Eu conheço vários casos de suicídio que a pessoa estava conversando com a família, estava batendo papo com a família, foi para o quarto e se matou. Então, é desafiador, né, Jorge? É muito desafiador. Então, os pais precisam entender o seguinte, a gente faz tudo o que pode, mas eles também precisam fazer um esforço da parte deles para, pelo menos, dizer, eu não estou bem, fica comigo, olha, hoje o negócio está brabo, fica perto de mim. Mas eles guardam tanto para si que acabam produzindo esse tipo de situação. Então, os pais precisam estar atentos para que eles mantenham a sua lucidez, senão, em função de uma história desse tipo, eles não vão ter estrutura para cuidar dos outros que ficaram, porque a gente tem outros filhos, e de repente, um comete suicídio, mas os outros, que também são sequelados, sobreviventes ao suicídio do irmão, vão precisar de pai e de mãe para não enveredarem por caminho assemelhado. Porque existe uma tendência, né? Quando ocorre um suicídio numa família ou na escola, há uma tendência de aumentar os casos, né? Você quer pegar o que caiu no chão? Já peguei. Ah, você já pegou, tá certo. Ô Jorge, vamos lá para mais uma pergunta. A nossa internauta agora quer saber o seguinte: a eficácia de uma prece de intercessão está mais condicionada ao merecimento do paciente ou à fé de quem a faz? Tenho essa dúvida, pois a maior parte das minhas preces são para outras pessoas, mas tem dias que eu estou desequilibrado emocionalmente e tenho dúvida da eficiência da minha oração. Como é que é, Jorge? São três fatores. Um, o receptor. O doador. E terceiro, a espiritualidade. Então vamos analisar o passe. Vamos dar o passe numa pessoa. Eu vou dar o passe numa pessoa e a pessoa não está a fim de receber o passe, ela não está nem aí. Então as energias do passe vão, mas ela não absorve. Então as energias vão e acaba não fazendo tanto efeito porque o indivíduo não está apto a receber. Segundo, o indivíduo está apto a receber e o doador está apto a entregar. Então, a transmissão da energia acontece e o passe funciona de uma maneira bacana. E aí se soma a isso uma terceira componente, que é a espiritualidade. Então, você toma um passe na casa espírita,
Tem o passista que quer entregar, tem o paciente que quer receber e tem a espiritualidade que potencializa a ação do passe. Agora, uma terceira situação. O paciente quer receber. A pessoa que quer dar o passe não quer dar o passe. Como é que fica se o cara quer receber e o passista não quer entregar? Aí, nessa hora, a espiritualidade supre a carência do passista. Ou seja, vai tomar passe com aquele cara é um desequilibrado. Ele vai passar fluido ruim para você. Mas você está dentro da cabine de passe, a espiritualidade isola esse sujeito e ela atende o paciente. Então tira. O que ele está fazendo lá dentro? Testando perseverança. Testando a perseverança. Porque assim, não, tira o cara. Vai tirar o cara porque ele se aborreceu. Tudo bem, nenhum de nós é perfeito. A gente às vezes está num momento ruim. Quando a gente está num momento ruim, a espiritualidade vai, evidentemente, nos socorrer. Não dá para a gente manter na cabine de passe uma pessoa que 100% das vezes está completamente desequilibrada. Mas às vezes a gente não está bem. A gente brigou em casa, desentendeu no trânsito, não está legal, está passando por uma crise no casamento, ou um problema dentro do trabalho, está com a cabeça só problema do trabalho. Vai dar o passo, mas a cabeça não está sintonizada. Espiritualidade supre. Vamos transpor isso para a prece por intercessão. É a mesma coisa. Eu tenho um que quer receber, um que quer doar, e a espiritualidade que atua. Então, por aí, você vai tirar as suas próprias conclusões. Ou seja, quando você não estiver bem, ore do mesmo jeito. Porque mesmo que a energia não seja sua, a espiritualidade fará o trabalho de socorro em seu lugar. Muito bem, esclarecido aí. Ó. Jorge, tem uma outra pergunta que chegou aqui pra gente. Eu não sei se você conhece o livro, mas eu acho que tem uma situação que faz a gente, pode ajudar a gente a parar para refletir e trocar ideias. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o livro Revisitando o Livro dos Espíritos, uma releitura com o auxílio de uma IA, uma inteligência artificial generativa. E acho que a gente vai ter muitas dessas coisas aparecendo por aí. Não sei se você conhece o livro, mas o que a gente poderia dizer? Não conheço o livro, né? Não conheço o livro. E a minha visão seria o seguinte: acho que nós temos tantas obras de Emmanuel e de tantos outros autores que comentam o Livro dos Espíritos, que você ter um livro comentado por uma inteligência artificial não chega a ser nada escandaloso. Do jeito que Emmanuel comenta, Joana de Ângeles comenta, André Luiz comenta, porque Vinícius comenta. Por que uma IA não pode comentar? Sendo que, quando a gente lê Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, como quer que seja, nós sempre olhamos com os olhos críticos para dizer, isso aqui não está compatível com Kardec. Da mesma forma, a IA pode apresentar o que ela quiser. A gente vai olhar e vai dizer, esse conteúdo aqui está colidindo com Kardec. Vamos deixar de lado. Porque é difícil uma inteligência artificial ser muito precisa nos jargões que o Espiritismo usa. Porque nós temos algumas expressões, algumas construções de raciocínio que são muito típicas do Espiritismo. E quando você vê uso de palavras que a gente não costuma usar, parece que você quer ver, o conceito a gente usa, mas a gente não usa a palavra. A gente não usa a palavra viagem astral. Se usa, não, esse livro veio de onde? Palavra, porque são espíritos de luz. A gente entende, mas a gente não tem esse linguajar. A gente fala os benfeitores, a espiritualidade, os mentores. Então, há certas expressões que elas são típicas de doutrinas bem assemelhadas em termos de substância da doutrina espírita, mas usam outros tipos de palavras. Eu acho muito difícil a IA conseguir trabalhar os conceitos exatamente de acordo com a doutrina espírita, quando existe tantas obras, tanto conhecimento nas fronteiras do espiritismo, usando outro tipo de linguajar. Mas, em todo caso, a gente nunca deve rejeitar as novidades. A gente deve ler, acompanhar o que tem, e sem nenhum tipo de constrangimento, sair riscando, isso aqui não está compatível, e dizendo em outras horas, muito bom esse raciocínio, vai me ajudar a explicar melhor este conceito de O Livro dos Espíritos. Eu usar o crivo da razão, né, Jorge, baseado naquilo que a gente encontra fundamentado na doutrina espírita, né, nas obras básicas da doutrina espírita. Por isso que é importante a gente estar sempre afinado com as obras básicas, estudar também a revista espírita. Isso vai dar um subsídio para que a gente possa também
ao ler as obras de André Luiz, de Emmanuel, Dona Ivone, de Valdo e tantos outros. Agora, a próxima pergunta que chegou aqui para a gente, Jorge, é a seguinte. Eu tenho uma dúvida. Nós trocamos de perispírito ao passarmos de um mundo a outro, ou só mudamos a roupagem e o perispírito? Só mudamos a roupagem, o perispírito será sempre o mesmo? Agradeço pelo esclarecimento. E aí, Jorge? Vou para Marte, vou reencarnar lá. Meu perispírito vai ser de que jeito? A gente não pode imaginar que o perispírito é algum tipo de vestimenta com zíper, que o espírito veste, aí ele abre o zíper, tira aquela veste, pendura, pega um outro perispírito e põe. O perispírito, conforme aquilo que Allan Kardec nos coloca, ele é uma formação automática em torno do espírito. O espírito é o quê? É uma centelha que não tem forma. O espírito não tem forma alguma. Mas ele, segundo a própria codificação, ele é uma onda, é o pensamento. O espírito é o que pensa, é o pensamento, é o pensar. Então, quando eu tenho o pensamento, ele é uma onda elétrica, pensando. Toda a corrente, isso aqui é do magnetismo. Quando eu era da faculdade, a gente estudava isso. Toda a corrente elétrica que passa num condutor com frequência variável, induz em torno dele um campo magnético. Então, se eu passo uma corrente elétrica que oscila, forma-se um campo magnético aqui. E o contrário é verdadeiro. Se eu colocar um campo magnético em torno de um condutor, gera uma corrente elétrica nele. Esse é o princípio da transmissão de sinais. Por exemplo, a internet usa isso. Você transmite, gera uma onda, um campo magnético no éter que induz uma corrente elétrica no receptor e tal, e aí as ondas se transmitem. O espírito é a corrente elétrica e o perispírito é o campo magnético. Então, esse campo magnético, ele é automático. Não existe corrente elétrica variável sem campo magnético, e não existe campo magnético sem corrente elétrica dentro do condutor. Então, como o espírito pensa, ele está pensando e está vibrando a mente dele, a corrente elétrica está acontecendo, o perispírito está em torno dele o tempo todo. Então, a gente não despe o perispírito para colocar outro. Ele é sempre o mesmo. Mas olha o que acontece com a corrente elétrica. Todas as vezes que essa corrente elétrica muda a sua frequência, ela altera os componentes desse mesmo corpo espiritual. Não é instantaneamente, mas ele vai repelindo certos fluidos e vai absorvendo outros. Vai repelindo uns e absorvendo outros. Isso está no capítulo 15 do livro A Gênese, capítulo 14 da Gênese, quando estuda os fluidos. Então, o que vai acontecer? O perispírito ele está continuamente se transformando, abandonando fluidos e absorvendo outros. Assim como o nosso corpo físico está continuamente se multiplicando, as células, umas estão morrendo e outras estão se dividindo e formando, o tempo todo o corpo humano vivo está se reproduzindo o tempo todo em suas células, o perispírito também, como ele é fruto da corrente elétrica, ele está o tempo todo abandonando fluidos e absorvendo fluidos. Ele está numa incessante câmbio, mudança incessante das informações. Joga para lá, traz para cá. Como a gente está fazendo isso o tempo todo, na medida que a gente vai evoluindo, o perispírito vai ficando cada vez mais sutil. Deixa eu colocar aqui uma coisa, aproveitar para responder dentro disso uma outra colocação, que talvez venha a ajudar as pessoas. Há um conceito de algumas pessoas que acham que, num certo grau de evolução, a gente se torna luminoso. O espírito ganhou luz. Você vê que o irmão Jacó não tinha luz e no final do livro ele ganhou luz. Como se alguém viesse e acendesse aquela... Você vai lá e acende a luz dentro da pessoa. E essa não é a melhor representação. A melhor representação é uma lâmpada coberta de lama. A lâmpada coberta de lama, mesmo que você acenda, não aparece luz nenhuma. Mas aí você vai vivendo como se fosse lavando aquela lama, e vai lavando devagarinho, bem devagarinho, vai ser uma hora que a lama vai sair, vai aparecer uma luzinha aparecendo por um canto. Você continua lavando, aí uma luz pelo outro lado. E assim, a luz que já existia se expressa melhor, na medida em que o perispírito, que era a lama, está sendo purificada e deixando para fora as partes ruins e trazendo objetos mais transparentes para dentro dele. Então, o perispírito, a gente não despe um para vestir outro,
mas ele está em constante mutação e, portanto, é essa dinâmica da vida que faz com que isso aconteça. Eu saio daqui para encarnar num outro mundo, as minhas perspectivas nesse outro mundo, meus pensamentos, minhas ideias, meus valores, meus interesses, acabam liberando determinados fluidos mais pesados, fluidos mais sutis ficam comigo, e aí eu consigo encarnar neste planeta que é diferente daquele que eu estava primeiramente. Muito bem, o nosso Pinga Fogo, edição de número 251, 3 de março de 2025. A próxima pergunta, Jorge, é uma reflexão que a nossa internauta fez e queria que a gente pudesse comentar. Enquanto os bons forem tímidos e não tomarem atitudes para não magoá-lo, os maus vão tomando a frente? Será assim? E aí? A questão é qual é a atitude que os bons têm que tomar. Os que os bons têm que tomar atitude, eles têm que tomar. Mas qual é a atitude que os bons têm que tomar? Será que a atitude dos bons é ser maus com os maus para que eles desapareçam? Porque se a atitude dos bons para fazer com que as suas ideias prevaleçam será matar os maus, expulsar os maus, degradar os maus para que o mundo fique bom, tem alguma coisa errada nessa bondade. Então, o que se espera dos bons? O que se espera dos bons é que eles sejam bons, mas isso não vai dar certo. E não é que já temos exemplo de que deu? No Império Romano, por exemplo, quando o cristianismo surgiu, vivíamos numa democracia no Império Romano? Claro que não. Era um sistema despótico, cruel, com escravos. Os soldados romanos levavam os cristãos para a arena, eles eram devorados por animais. Aquilo era uma loucura, aquilo era uma verdadeira loucura mesmo. Mas o povo cristão continuava sendo cristão. E desesperava os romanos, que eles não conseguiam entender de onde vinha aquela natural aceitação da morte que eles possuíam. Aquela força, né? Uma força incrível. Eu estava até lendo um livro essa semana sobre a história do cristianismo, e ele diz que eram 3 as razões pelas quais o cristianismo prosperou. A primeira era essa fé inabalável. A segunda era a aceitação do sofrimento de maneira natural. Uma maneira assim, não faz mal sofrer. A vida desconfortável, a vida de renúncias, que isso também era um fator. E o terceiro, sabe qual era? O amor. Isso é um historiador falando, não é um livro espírita, não. Que o amor foi a chave para a mudança, porque quando os indivíduos se sentiram convocados pelo amor, ao verem que era uma sociedade cruel, indiferente, perversa, má, e tinha alguém que cuidava, que limpava a ferida. Poxa, esse negócio é legal. Então, eu era tão sem esperança, eu vivia numa sociedade tão fria, que aquela mensagem era profundamente consoladora, ainda que ela me levasse à vida. Então, os romanos foram muito cruéis com os cristãos, mas os cristãos nunca fizeram nenhum tipo de milícia para matar os romanos que os levavam para o circo. Vamos prender os romanos, fazer eles reféns e dizer para o Império Romano, se vocês não nos soltarem, vão matar os soldados. Não tem na história. Os romanos matavam e eles se reuniam. Os romanos matavam e eles se reuniam. Aí você diz, isso não vai dar certo, vai se acabar. Mas a força do cristianismo era tão grande que hoje, 2000 anos depois, o que aconteceu? O Império Romano acabou. E o cristianismo é a religião mais numerosa do planeta. Ou seja, você pergunta, o que devem fazer os bons? Exercer o seu papel de bons. Serem bons. É o que espera dos bons, que eles sejam bons. Mas isso não vai mudar os maus. O papel dos bons não é mudar os maus, é mudar a si mesmo. Quem cuida do planeta é Jesus, não somos nós, é ele que tem que cuidar disso. Eu cuido da minha parte. Então, é a minha influência, sendo bom, sendo fraterno, fazendo tudo que eu posso para a construção de um mundo melhor, e espero que com essa minha atitude eu consiga ir progressivamente convencendo os outros de que a vida com amor é muito mais saborosa, é muito mais saudável do que aquela que a gente poderia ter distante desses sofrimentos, dessas dores que a gente tanto busca. Eu fico pensando que Deus usa o tempo, né? A gente quer tudo imediato. Calma, eu tenho todo o tempo do mundo, entendeu? Como você tem um exemplo aí do cristianismo, né? Então, quer dizer, deixa que o tempo vai agindo, né? E a proposta é essa, é convencer pelo exemplo, não pela imposição, né? Eu acho assim, e deixa o tempo agindo, né? Porque nós temos várias existências para que isso aconteça. Jorge, a próxima pergunta que a gente traz aqui para a nossa reflexão é
ela tem a ver, foi um caso. Tem um gato que dorme no meu quarto. Acontece que dias desses, de madrugada, do nada, um espelho grande que eu tenho no quarto caiu no chão. Foi um susto danado. Eu coloquei a queda do espelho na conta do gato. Os animais podem doar ectoplasma para efeitos físicos, por exemplo, na movimentação de objetos, no caso aqui o quadro, Jorge? Olha, aqui pode, é o que diz o livro Missionários da Luz. Tem um capítulo lá, eu não vou lembrar agora o número do capítulo, mas é na primeira parte da obra, chama Materializações. E lá fala da retirada de fluidos de animais também, de plantas, animais e seres humanos. Agora, o fato de ter acontecido, de poder acontecer isso, não quer dizer que o seu gato tenha sido o doador do ectoplasma. O que Kardec recomenda nessas situações é esgotar primeiro todas as causas materiais. Dar uma olhada se o prego não estava mal colocado, se o ponto de encaixe do espelho já não estava cansadinho, se o prego que pendurava o espelho na parede não estava muito frouxo. Nós temos que primeiro esgotar todas as variáveis materiais. Sabe por quê? Porque existe tanto fenômeno espiritual legítimo que eu não preciso me abraçar com os que eu tenho dúvida. Os que eu tenho dúvida, deixa, porque eu quero ficar só com aqueles que eu tenho certeza de que são reais, para que não levante nenhum tipo de suspeição. Então, eu recomendo que você faça uma boa análise, né? Chame a Defesa Civil para analisar o seu quadro que caiu, faça um laudo técnico, né? Porque provavelmente o gato não tem muita relação com isso, mas pode ser que tenha, né? E pode ser também que até ela seja, né? Talvez até ela também, né? Fácil ser ela, né? Tá jogando a conta pro gato e é dela, né? Verdade. Mas, Jorge, vamos lá então para a próxima pergunta. É a seguinte: é sobre o perdão. Eu gostaria de saber se vale o perdão se eu perdoar a pessoa só depois que a pessoa desencarnou. Eu achei interessante essa pergunta, né? Porque muitas vezes a pessoa desencarna, você está com aquela mágoa ainda dentro de você, e aí a colocação que é feita é se vale fazer esse trabalho interno de perdão, Jorge. Isso é muito típico no perdão para abusadores. A pessoa não consegue perdoar enquanto ele está encarnado porque ele representa um perigo para mim. Às vezes é um familiar, um avô abusador. Então, eu não quero proximidade e vê-lo me leva à lembrança do que aconteceu, eu tenho raiva, não consigo perdoar. Aí ele desencarna, não vou vê-lo mais. Agora eu tenho condição de perdoá-lo, porque eu não vou ter mais a chance de reencontrar com ele, então eu posso perdoar. Olha, é um excelente progresso. Pior seria se você dissesse, eu nunca na minha vida vou perdoá-lo pelo que ele fez. Você perdoar depois da pessoa desencarnada é um excelente progresso, muito bom. Que sejam sinceros, né, um perdão sincero, e respeitando as nossas fragilidades. Se nós não formos capazes de perdoar na vida material, então que a gente aguarde a ida dele para o mundo espiritual para poder perdoar. Vou pegar uma água aqui, tá bem aqui do ladinho, já volto, é um segundo. Pode ir lá, pode pegar a água. Enquanto o Jorge pega a água, a gente está ao vivo com você neste nosso programa, né? Pinga Fogo. Mas vamos lá, a aguinha, tá bom, tá certo. Vamos só falar, né? Vamos lá. Eu não ouvi nada, que eu estava sem fone. Não, mas eu não falei nada, não. Você já acabou, você já respondeu, né? Eu já respondi. Então tá, então vamos lá. Então, eu estava pegando a próxima pergunta. Jorge, a nossa próxima pergunta é em relação à questão ao André Luiz. Uma dúvida: como o André Luiz saiu do umbral, endividado, suicida, e vai para um patamar alto sem ter reencarnado, quando Emmanuel, apóstolo do Cristo, passou por várias encarnações para chegar onde está? O que a gente poderia dizer sobre essa dúvida que essa internauta escreveu para a gente, Jorge? Olha, tem duas coisas a colocar. Primeiro, que o patamar de André Luiz não é tão alto assim, não. Se você pegar o livro Nosso Lar, ele termina começando a ser cidadão de Nosso Lar. Nos livros subsequentes, ele está
como aprendiz, até o final, ele é como um aprendiz. Não é um crescimento assim tão gigantesco que se possa ver como o que Emmanuel faz, porque se encarnado o Emmanuel consegue fazer as coisas que ele faz, imagine desencarnado como ele não seria, porque é muito mais fácil você ser bom no mundo espiritual do que no mundo terreno. Porque no mundo espiritual eu estou de cara com todas as verdades espirituais, mas no mundo terreno eu não tenho essa facilidade. Então, qual era a compreensão que Basílio tinha? Qual era a compreensão que Frei Damiano tinha? É tudo dentro de uma perspectiva muito mais filosófica do que real, verdadeira. Então, aí a gente vê Emmanuel numa condição assim bem mais robusta, porque só quando André Luiz reencarnar que a gente vai saber se aquilo tudo que ele tem realmente se configurou como uma verdade. Às vezes a gente, no mundo espiritual, tem toda uma proposta de mudança, mas quando encarna não tem. Mas eu quero fazer uma observação agora, um segundo ponto, uma observação sobre André Luiz. Eu estive uma vez conversando com Haroldo Dutra Dias, sobre essa questão, e o Haroldo me comentou uma coisa, eu não posso dizer escrito, porque não vi escrito, mas Haroldo comentando que Chico teria comentado uma vez que a história de Nosso Lar não é de uma única encarnação, que a história que ele passou no umbral não foi da encarnação que ele foi médico. A história dele ter ido para o umbral é de uma outra anterior, na qual ele fez muita bobagem. E aí ele teria ido para aquela condição de sofrimento. Ele vai como médico, e quando ele retorna, ele vai para um local mais ou menos ruim, mas sem aquelas condições terríveis que ele apresentou no início da obra. Então, o que o Haroldo comentava, numa conversa que a gente teve, inclusive foi num céu, numa das madrugadas que a gente ficou acordado. Fiquei sabendo dessa história. Oh, meu Deus. Varava a madrugada conversando, e comentou sobre isso, que o Chico teria dito que ali tem mais de uma encarnação. A do umbral é outra lá de trás, e aqui ele foi médico com aquelas dificuldades, etc. Ele não vai para aquela condição de tanto sofrimento, mas é recolhido em câmaras numa colônia para iniciar o trabalho de recuperação. Então ele junta as duas numa história só. Fala do Haroldo. Não vi isso escrito em campo nenhum. E é interessante porque a gente tem para pensar, né, Jorge, que a proposta que a gente vai observando no trabalho do André Luiz é aquele que chega e é convocado para trabalhar, né? Vamos, quer dizer, ele vai trabalhar, vai estudar e vai trabalhar. E quando eu falo trabalhar, é reportar para a gente depois nas obras, né, aquilo que ele foi acompanhando, aquilo que ele foi vivenciando. Então a gente vê ele ali como aquele colaborador dos benfeitores que estão à frente de tarefas, à frente de trabalhos nesse desenvolvimento, né? Interessante a gente observar desse ponto de vista. Quer dizer, já chega do lado de lá, você já se recupera, vamos trabalhar? Vamos lá, né? A questão é você também aceitar o convite, porque muita gente em Nosso Lar recebeu o convite de trabalho e não. O filme, o livro, a radionovela é muito legal, porque a gente está reprisando ela aqui na rádio esse mês, né? E você vai observando, esse dia eu estava escutando aquele momento que o benfeitor recebe de 2 a 2 lá para o momento da conversa, do diálogo fraterno, né? E a gente vai vendo, mas é muito bom. Vamos lá para a próxima pergunta, Jorge, que a gente traz dos nossos internautas. Por que nestes últimos tempos estão ocorrendo tantos feminicídios no Brasil e em todo o mundo? Por que tantos casais que se comprometeram no mundo espiritual para reencarnarem juntos acabam a união de maneira tão trágica? E aí? O feminicídio nessas circunstâncias, ele não é o que de fato está acontecendo, porque tem outras coisas acontecendo também, né? Nós estamos tendo um maior aumento de feminicídio, verdade, mas nós estamos tendo aumento também de abandonos do lar, de processos de depressão, de adoecimentos psíquicos diversos. O feminicídio, ele acaba sendo apenas uma consequência do adoecimento do ser humano. Nós estamos muito doentes, muito doentes. Eu recebi agora essa semana um vídeo terrível de uma região do planeta onde as pessoas estão matando cristãos, mas matando assim de muito, não é de um, não. Eles pegam a comunidade inteira, eles
matam a comunidade inteira a troco só pelo fato de a pessoa ter uma outra religião. Então nós estamos muito doentes, Então como é que eu quero pegar uma sociedade que não acredita em Deus, uma sociedade que quando acredita em Deus acha que seu Deus é a verdade e que, portanto, os que não creem precisam morrer, uma sociedade onde aqueles que não creem em Deus estão procurando outros deuses como o dinheiro, o corpo perfeito, a vaidade, a riqueza. Então estão perdidos sem saber o que fazer. O que eu posso dizer de uma sociedade que, pelo afastamento de Deus, está se sentindo tão vazia, que tem aumentado as taxas de suicídio, as taxas de drogadição, de abandono dos propósitos da vida. A quantidade de pessoas hoje que ingressam numa faculdade e abandonam é absurdo. A desistência de cursos, as pessoas começam, não têm persistência, abandonam. É uma certa apatia, um desinteresse de viver. Quantidade de divórcios, de separações, de famílias que se desfazem é muito grande. Então, o feminicídio, na verdade, ele não é um fenômeno assim, olha, está aumentando o feminicídio. Não. Está aumentando o adoecimento da criatura humana, em vários aspectos. Então, um indivíduo doente, perturbado, totalmente atormentado pelas suas dificuldades emocionais, ele faz qualquer coisa, ele mata, ele agride, passa com um carro por cima da pessoa, torce para que a pessoa se dê mal, mata os filhos e depois se mata como uma forma de punir o cônjuge porque o abandonou, persegue a pessoa que deixou para que ela nunca mais seja feliz, mata o parceiro que ela tem só para ver a desgraça do seu ex. Tudo isso são expressões de adoecimento que a gente possui. Então nós estamos vivendo um período muito crítico da humanidade, como se a humanidade estivesse à beira de um colapso de perturbação espiritual. É muita gente perturbada no planeta hoje. É muita gente. E quanto mais essa polarização ideológica se apresenta no planeta, maiores as tensões que acontecem, maior é o esgarçamento das relações, maior o adoecimento de uma sociedade que já não sabe mais para onde vai. Então o feminicídio está nesse bolo todo aí. Ele não é uma coisa, aumentou o feminicídio. Não, aumentou a doença do ser humano, e o feminicídio é mais uma das diversas enfermidades emocionais que a gente apresenta. É preciso fazer um trabalho de ir ao encontro do Cristo, da sua mensagem. É um trabalho árduo. Urgente. É um trabalho árduo. E a gente tem esse papel, gente. É por isso que a gente está aqui. Você está do lado daí, porque você também tem que ser um construtor da paz aonde você está, da harmonia onde você está. Não vamos querer fazer harmonia lá fora, não. Vamos começar no nosso pequeno mundinho, tá bom? Jorge, a próxima pergunta que a gente queria trazer para a gente refletir hoje no programa, o nosso internauta quer saber o seguinte: se o coração humano ele emite luz espiritual detectada pela mediunidade. Olha que interessante. Se o coração humano emite luz espiritual detectada pela mediunidade. Eu imagino que às vezes o médium, ele bata o olho assim no Jorge e veja o coração luminoso do Jorge. Bom, eu estou imaginando que seja isso, que ele esteja perguntando aqui. Olha, o Livro dos Espíritos diz que a alma não tem sede no corpo. Ela não tem uma sede, ela está no corpo inteiro. Mas que alguns espíritos, em função da especialidade deles, apresentam luminosidades em determinadas áreas do corpo. Mas essa luminosidade não é do corpo físico, é do corpo espiritual. Então, lá comenta o seguinte, que quando uma pessoa desenvolve muito as questões do raciocínio, da lógica, do pensamento, do conhecimento, do saber, da intelectualidade, a região da cabeça apresenta uma forte luminosidade. Essa intensidade reflete a atividade que acontece dentro desse espaço onde o cérebro se coloca. Mas não é o cérebro que é luminoso. Quem é luminoso é o perispírito que irradia. Então o vidente viria uma luz no cérebro, mas essa luz não vem do cérebro, essa luz vem do perispírito. E esse mesmo texto de O Livro dos Espíritos diz que quando a gente ama muito
quando somos espíritos que nos voltamos para os aspectos do amor, da dedicação ao próximo, da entrega para a construção de uma sociedade melhor, que nos destacamos por essa grande habilidade no campo do afeto, na região do coração, há uma concentração maior de energias. Aí volta o texto dizendo, mas isso não quer dizer que o espírito está no coração ou que ele está no cérebro. O espírito está no corpo inteiro, mas ele tem maior intensidade no plexo que o indivíduo mais trabalha. Então aqui nós vamos ter essas circunstâncias. Não seria, portanto, o coração físico, emitindo uma luz, mas o perispírito, que na altura do plexo cardíaco, emitiria uma forte luminosidade em função da intensidade de amor que esse espírito sente. Jorge, ouvintes, internautas que estão conosco, o Pinga Fogo 251, 3 de março de 2025. Jorge, a gente está chegando ao final do programa, a gente vai fazer um programa um pouquinho menor hoje, porque a gente está com essa programação especial aqui no Carnaval, então a gente está fazendo um programa um pouquinho menor, até para que encaixe dentro da programação que a gente preparou. Mas aqui eu recebi uma mensagem hoje, eu não vou dizer o nome, mas a pessoa que vai ouvir, eu vou relatar aqui, ela sabe que é ela. Eu queria que a gente pudesse trazer uma palavra amiga para ela, na sequência você faz uma prece, a prece de encerramento, a gente vai vibrar para essa pessoa. Ela me escreveu assim, olha, caro amigo Rubens, boa noite. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu estou com uma doença degenerativa, a síndrome do parkinsonismo atípico, já em estado avançado. Tenho muitas limitações. Já estou usando fralda 24 horas. Uma cadeira de rodas, já não caminho sozinho. Por isso, peço socorro a vocês. Em suas orações, lembrem de mim. Tenho uma mãe idosa que me ajuda dentro das limitações. Coloca meu nome nas orações. Não tenho recursos para ter cuidador. Desde já agradeço a sua atenção. É um querido ouvinte, está sempre conosco aqui na rádio, acompanha o Pinga Fogo, e eu queria dizer para você, meu amigo, muita força. E queria também que você dissesse alguma coisa, Jorge, na sequência a gente faz a prece e vibra por ele. Por ele e por todos que estão conosco. Veja como é importante o conhecimento espiritual que temos. Como é significativo para as nossas vidas termos a oportunidade de saber que a vida continua. Como seria frustrante se nós imaginássemos que nós caminhamos para desaparecer, não é? E essa mensagem chega a você numa época em que você teve a oportunidade de poder se apropriar de tudo isso. De ter não somente uma proximidade, mas de incorporar isso ao seu sistema de crenças. Através das tarefas, do envolvimento, do trabalho feito, da forma como a vida trouxe você para esse ambiente. Estar no Brasil, num estado que tem tanta possibilidade de desenvolvimento das questões espirituais. Isso é muito extraordinário, isso é magnífico, poder saber como é que Deus cuida da gente. Porque foi através da condição de oferta de todos esses saberes que a gente pôde ter mais robustez para enfrentar as provas que a gente apresenta. Deus não deposita fardos pesados em ombros fracos, então ele fortalece os ombros para colocar os fardos. Se hoje você experimenta essa circunstância, que é realmente bastante difícil, é porque você está preparado para isso. Houve todo um trabalho da espiritualidade para que você pudesse receber essa prova. Muitas das experiências, não só suas, mas de todos nós que estamos passando, elas estão nos chegando porque nós estamos com mais musculatura espiritual. Então dá para a gente receber. Então quanto mais eu leio, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu me aproprio do conhecimento espiritual, eu vou ficando mais sensível. E como eu vou ficando mais sensível, os espíritos dizem, ele dá para ele aproveitar aquela prova. Porque ele vai sentir isso, e isso vai ser benéfico para a vida dele. Então nós começamos a experimentar dissabores domésticos, problemas de família, conflitos de ordem afetiva e adoecimentos, que talvez não nos alcançassem se nós não tivéssemos feito verdadeiramente o nosso aproximar e incorporar desses valores nas nossas existências. Quando
a gente lê a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eleitos de quê? Eleitos para receber essa mensagem. Eleitos para se banhar nessas luzes maravilhosas do conhecimento espiritual. E quanto mais eu me banho nesse conhecimento, quanto mais eu tenho a possibilidade de me encharcar dessas verdades, mais robustez espiritual eu tenho e melhor é o aproveitamento da existência. Porque quando nós sairmos daqui, nós iremos sair com mais pontos já vividos e resolvidos. Questões que poderiam precisar de 2, 3 encarnações para serem trabalhadas, podem ser realizadas em uma única existência, em função da capacidade de nós interpretarmos o sentido da vida. E é aí que a gente percebe o valor de tudo isso que você está passando com a compreensão da vida espiritual. Porque você sabe que com todas as limitações que o corpo lhe dá, Parcos não tira o raciocínio de ninguém. Então a gente fica completamente lúcido num corpo que não corresponde àquilo que se quer. Diferente do Alzheimer, que o corpo está plenamente perfeito, mas é o cérebro que não consegue usá-lo. Aqui é o contrário, o cérebro está perfeito, o corpo é que não corresponde. Eu quero falar e não consigo, eu quero andar e não posso. Então isso tudo faz com que a gente hoje perceba assim, que todas essas experiências oferecidas, elas são como se nós estivéssemos fazendo 3 encarnações numa só. E como você sabe que a vida material ela é passageira, é como se você fosse uma crisálida se preparando para deixar amanhã, no futuro, o corpo físico. E quando você sair, é como a borboleta que sai do casulo, liberto, e terá feito nesta encarnação um avanço fantástico, por conta da possibilidade de não só travar contato com esse conhecimento, mas dizer: Senhor, eu entendi em profundidade e eu consigo trabalhar as minhas emoções com o conhecimento que tu me deste. Bendita doutrina que nos ajuda a ressignificar todo o sentido das nossas vidas. Existe algo poderoso nisso tudo. Mesmo no meio do caos, Deus continua conduzindo a humanidade. As provas que enfrentamos não são punição. São aceleração evolutiva. Quando alguém enfrenta uma doença grave, uma limitação física, uma dor profunda, não é abandono. É fortalecimento de ombros espirituais. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Talvez você esteja vivendo a sua maior prova agora. Mas lembre-se, a vida não termina aqui. A dor não é eterna. O espírito é imortal. O mundo pode estar em crise. Mas a sua consciência não precisa estar. Você pode ser foco de luz num planeta adoecido. Pode ser equilíbrio em meio à loucura. Pode ser amor em meio ao ódio. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que esteja enfrentando uma batalha silenciosa. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E siga com a gente nessa jornada de despertar espiritual. O mundo precisa de consciências acordadas.